Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para que eles os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no seu coração, sem que o homem pudesse descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Pai, a Tua palavra está lida, Senhor, e ela é tremenda, ela é poderosa e ela não volta vazia. Peço que o Teu Espírito Santo possa se revelar através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, que possamos receber, ó Deus, uma porção de direcionamento, uma porção, ó Deus, de sabedoria da Tua palavra. Que possamos sair daqui edificados, Senhor. Vem, Senhor, com Tua unção, com Tua graça. Vem, Senhor, com o Teu querer sobre nossas vidas, Senhor. Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade de agir nessa noite no meio de nós. Espírito Santo de Deus, flui no meio de nós e fala aos nossos corações, é o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Se assente dando glórias a Deus. Se é para Ele, bota força aí. Aleluia. Glórias a Deus. Ele é digno. A palavra de Deus hoje é uma palavra bastante conhecida, bastante refletida, mas uma palavra muito concisa, uma palavra direta, de um autor que, quando chega ao auge da sua vida, escreve esse livro. Por várias vezes eu ensinei aqui que Salomão escreveu os seus 3 livros em fases da sua vida. Ele escreveu o primeiro livro de Cantares na sua juventude, o livro de Provérbios quando tinha uma idade de conhecimento plena, e quando ele escreve esse livro ele já está na sua velhice, gozando do alto da sabedoria, entendendo coisas. Se você vê, ele abre o capítulo 1 dizendo a respeito de um pregador, mas ele está falando dele mesmo. E ele diz que o pregador no auge da sua vida descobriu que tudo na vida é vaidade, que tudo na vida passa, que tudo na vida vem e vai. Mas ele coloca alguns princípios interessantes que ele diz que a vida com Deus deve permanecer em todas as nossas fases, em todas as fases da nossa vida. No capítulo 2 ele continua falando sobre a vaidade, o desejo do homem e o desejo de Deus para a vida do homem. Mas quando ele chega nesse capítulo, é um capítulo tão interessante que ele norteia dizendo: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se nós olharmos alguns termos nesse contexto, ele fala tudo, e a palavra tudo diz respeito a englobar todas as áreas da nossa vida. E é um conceito que muitas das vezes nós não estamos preparados. O ser humano ele sempre se prepara para aquilo que é bom. O ser humano se prepara sempre para aquilo que é maravilhoso. Os seus sonhos sempre estão focados em coisas boas. Você já ouviu alguém dizendo assim: nossa, eu estou sonhando como vai ser o meu túmulo, o caixão, eu queria que fosse um marrom mais escuro. Alguém já viu alguém dizer assim? Ninguém sonha assim. Os sonhos sempre são voltados para as coisas boas. Mas nesse livro de Eclesiastes, ele está dizendo assim: o ser humano deve ter equilíbrio nos seus sonhos e entender que há fases. O ser humano ele é dotado e feito de fases na sua vida. E essas fases fazem parte da vida de todos nós. Não há ninguém que passe sem passar por certas fases da sua vida. E ele está dizendo que há tempos determinados, ou seja, uma fase chega e aí a outra vem e a outra vai, e assim sucessivamente um jogo de fases vem acontecendo. E eu vou dizer algo para você: se está tudo indo muito bem na sua vida, se prepare. Mas se você está passando por uma luta, se prepare, vem uma nova fase, um novo tempo.
Há um tempo de coisas boas acontecerem na sua vida. E Ele está dizendo que em todas essas fases, em tudo que está acontecendo, Deus está no controle e está cuidando de você em todas elas. É necessário que passemos por todas essas fases das nossas vidas para que nós possamos ter um amadurecimento, para que possamos conhecer Deus verdadeiramente, para que a gente se torne um cristão verdadeiro, para que a gente possa ter experiências para levar outras pessoas a Cristo. Há fases que passamos na nossa vida que fazem com que a gente cresça na presença do Senhor. Não há nada que aconteça na sua vida que Deus descarte. Tudo Deus usa para seu benefício. Tudo Deus trabalha para que de alguma forma coopere na sua vida para algo melhor que vai chegar, e está chegando um tempo bom para você. Está chegando um tempo de vitória, porque nenhuma fase é permanente, todas as fases passam, e está chegando a fase que você está esperando, porque Deus é dono do tempo. O tu que eu dei, diga assim para essa pessoa que está falando assim: a fase boa está chegando. Agora diga para ele assim: aproveite bem, que ela não dura para sempre. É interessante, né? As fases, o tempo é igual. Eu estava conversando agora na entrada com o Dr. Antônio sobre o tempo. Hoje o meu dia passou. Quando eu olhei o relógio, eu falei: Jesus, cadê o... Está faltando umas horas aqui. O tempo está passando rápido. Mas na verdade, a hora continua tendo 60 minutos. O dia continua tendo 24 horas. As percepções que são diferentes. E olha que interessante. Quando você tira uma férias, algumas pessoas hoje tiram férias de 20 dias para pegar um pouquinho mais de recurso. E você tira as férias quando você abre o olho, 19, falta 1, né? A gente começa a contar, eu lembro do Aisa, né? Faltam 10 dias, faltam 9 dias. Mas quando entrou as férias, ele não quis falar, faltam 10 dias, faltam 9. Passa muito rápido. A gente então, que é um pouco mais pobre, a gente vai para a praia, quando a gente acorda para ir para a praia, já é meio-dia já. Aí você chega, a mulher toda cuidadosa tem que passar o tal do protetor. Quando você vê, terminou de passar o protetor, já é 2, 3 horas da tarde. Aí você dá um mergulho, levanta, está escurecendo. Mas que diacho é isso? Só para mim que passa rápido o dia? O dia passa rápido demais. Mas fique um dia internado no hospital para você ver quanto tempo demora um minuto. Mas não é o mesmo minuto. Não é o mesmo tempo. Mas nós não trabalhamos pensando dessa forma e achamos que o tempo bom passa muito mais rápido do que o tempo ruim. Na verdade, não é percepção. E Salomão, quando está falando a respeito do tempo, ele está dizendo que nós temos que estar treinados para viver em todos os tempos com igualdade, entender, aproveitar o máximo o tempo que é bom, mas também o tempo que vem de diversidade, que a gente possa tirar o maior proveito de ensino, de conhecimento para a nossa vida. Que a gente não deixe passar em vão esses dias. Se você está passando numa crise, aproveite o tempo para você entender o que Deus está falando com você, o que Deus está ensinando para você, porque alguma coisa Ele está ensinando na sua vida, e disso Ele vai tirar um proveito que você vai se assustar. E vem um tempo bom de Deus aí. Diga para quem está só, vem um tempo bom. Agora diga algo que ele não está esperando, diga para ele: aproveite a crise. Eu falei: não, eu quero sair logo dela. Toda crise nos ensina alguma coisa. Interessante que ele começa a discorrer algumas coisas. Ele fala que há tempo de nascer, tempo de morrer, plantar, colher, tempo de amar, tempo de odiar. Eu vejo um texto interessante na Bíblia, Gênesis capítulo 37, no versículo 3. É um texto tão maravilhoso que foi o texto onde aparece José na história. E José aparece na história mais ou menos assim, vou parafrasear. E Jacó amava mais José, está lá atrás?
mais do que todos os seus irmãos. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos. Versículo 3, José era amado. Pensa, o amor, coisa tremenda, irmãos. Amado pelo pai. Esse texto diz que ele fez uma túnica de várias cores, ou seja, recebia bons presentes. Era querido. Mas veja o versículo 4, passe para o 4. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos eles, no 3 ele era amado. No 4 ele é tempo. Ei, irmão, vai ter tempo na sua vida que ninguém vai esquecer de você. Pensa, tem um churrasco que você está convidado. Tem tempo que as pessoas querem estar perto da gente. Tem tempo que as pessoas, quando vão fazer alguma coisa para se programar, eles já falam, o Tiago tem que estar nesse negócio, tem que chamar ele. Já põe no grupo. Agora é tudo grupo, né? Grupo do aniversário, grupo do churrasco. O grupo da prova ninguém faz, né? Há um tempo em que nós somos desejados, a nossa presença é maravilhosa. Mas segundo o versículo 4 que nós vemos, há um tempo em que vão esquecer de você. E você vai até ficar sabendo que fizeram churrasco e não te chamaram. Você vai até ficar sabendo. Aí você começa a olhar para vocês assim, o que eu fiz? Você começa a tentar achar em você algum problema e na verdade são os tempos de Deus. Há tempos em que nós somos bem vistos e há tempos que as pessoas olham para nós de forma diferente. Deus está trabalhando o nosso caráter, está trabalhando a nossa vida, está nos ensinando coisas grandes que precisamos tirar lições. Ei, se o povo esqueceu você nesse tempo, se prepare porque vem outro tempo de novo. Se prepare porque os tempos passam, não são definitivos. Há um tempo para todas as coisas acontecerem. E o tempo de esquecimento vai passar. Daqui a pouco você está bombando de novo no churrasco. Está entendendo? São os tempos. Tempos são coisas interessantes. Só que a percepção dos tempos, às vezes para nós são difíceis de entender, porque vem um tempo de coisas boas, aí vem um tempo de coisas difíceis, aí depois vem um tempo de coisas difíceis de novo. Porque para nós parece que o tempo difícil dura mais e a gente propaga. José apareceu com 17 anos na Bíblia, mas do primeiro ano, desde quando nasceu até os 17, tudo ia bem. Aí aos 17 anos, os irmãos odiaram. Aí começa uma fase difícil. Pegam ele e jogam num buraco, uma cisterna. Depois pegam ele e vendem ele como escravo. É levado para o Egito. Depois lá no Egito ele é comprado por Potifar. Vem um tempo bom. E quando ele é comprado por Potifar, ele vai para a casa de Potifar, vive um tempo bom. Porque na casa de Potifar, apesar de ser escravo, ele mandava em tudo. Até o cartão de crédito ficava na mão dele, irmão. Tudo. Estava na boa, irmãos. Mas tem fases que nós temos que passar. E eu entendo uma coisa, irmãos. Tem gente que está parado numa fase, não porque Deus quer, não passou ele de fase, porque ele se agarrou àquela fase. Sabia? Tem gente, pastor, que a gente fala assim, os irmãos, venham para frente. Deus vai tirar o seu problema. Vai te abençoar, e a pessoa vem chorando. Hoje eu saio daqui sem o problema. A gente, né, petida, até uma engrossada na voz. Em nome de Jesus. Para dar mais emoção. Brincando. Você é pregador dos Gideões. A gente vai e ora. E termina com fé. E a pessoa enxuga as lágrimas. Problema, vamos embora. Ele não quer sair do problema. Ele leva de volta para casa. Continua preso. Ei, tem coisas que você vai ter que decidir soltar, liberar na sua vida. Libera, irmãos. Eu me lembro outro dia faz tempo isso. Uma jovem, 9 anos, namorando. Ela veio falar assim, pastor, cheguei no meu noivo. Eu falei, e aí? Falei para ele que a gente tem que marcar a data de casamento. Eu falei, legal. O que ele falou?
Que o ano que vem a gente conversa sobre isso. Pastor, isso é uma tortura. Eu falei, mano, se isso é um problema, deixa o problema e vai para outra. Talvez você esteja amarrando um problema na sua vida. Se ele não está querendo casar com você e você quer casar, vocês vão com dois pensamentos diferentes. Dois pesos diferentes. Será que não é hora de você partir para outra? Deixar isso para trás e seguir em frente, porque de repente Deus está querendo te dar um novo estágio, um novo tempo. E é o tempo, enquanto você não está casada, é o tempo de você poder trocar e seguir em frente e ser feliz. Pouco tempo atrás ela estava com 13 anos de namoro. Não casou. Já tem um apartamento dela e ele tem o dele. Oh, vida boa, né? Cada um seu apartamento. Tem que tomar decisões. Pastor, e eu que casei? Chupa a manga agora. Até o caroço. Porque você tinha tempo de decidir antes. Agora você tem que andar nas fases do seu casamento. E posso dizer uma coisa? Casamentos são casamentos. Existem as fases do tempo dentro do nosso relacionamento, dentro do casamento. Tem fase, irmãos, que a gente, né? Deus, que mulher maravilhosa que o Senhor me deu. Aí tem fase que você, Jesus amado, que isso? Mas a fase passa e daqui a pouco você está de novo numa lua de mel. Estou olhando aqui, as crianças saíram, né? A mulher sai de toalha do banheiro, A mulher fala, que isso? Só tomei um banho. Fase. Aí chega outra fase, a mulher sai e você está no WhatsApp. E ela até sai. E você está lá, o que foi? São fases. E essas fases acontecem, e sabe o que a gente tem que ter? Preparo para todas as fases da nossa vida. Porque senão a gente não compreende essas fases difíceis e a gente quer largar. Ah, eu vou largar, eu vou separar, porque aí eu vou achar o príncipe. Irmão, cuidado, irmã. Esses príncipes que vêm de cavalo, geralmente só o cavalo que fica depois. Não caia nessa. Coice para todo lado, né? Não troque. Esses dias eu vi uma pesquisa, achei interessante. Sabe aquelas coisas que aparecem, você está pesquisando uma coisa, aparece no canto. Eu vi lá, a chance do segundo casamento dar certo é maior do que o primeiro. Achei interessante, eu vou ler essa pesquisa. Abri a pesquisa e a pesquisa dizia assim: a chance do segundo casamento é maior de dar certo que o primeiro, porque se ele separar de novo, vão descobrir que a culpa é dele. Aí no primeiro ele não tolera muita coisa, mas no segundo ele tolera tudo. Porque se eu separar de novo, vão falar que eu que sou ruim, não é ela. E aí a chance é maior. Então por que já não tolerar no primeiro e entender que temos fases? Se há uma fase difícil no relacionamento, se prepare, virá a fase de novo boa. Vem um tempo de novo da lua. Da lua, porque o mel já foi faz tempo. Vem de novo um tempo bom. Vem de novo um tempo de Deus fazer algo grande. Ei, se prepare. As fases difíceis vêm e vão, mas as fases boas permanecem na nossa vida. Deixa as fases passarem e siga para a próxima. Que se for olhar aqui, José, rapidinho, eu vou sair de José. Quando a mulher de Potifar foi para cima dele, ele tinha duas escolhas: ceder e permanecer vivendo aquela fase que parecia que estava boa e estava mandando em tudo, e até agora o apoio da mulher de Potifar, ou não ceder e perder tudo e ter que começar uma nova fase. Ele preferiu permanecer fiel a Deus, mesmo que tivesse que começar uma nova fase. Foi levado para dentro do presídio. A fama não é a que a gente tem aqui, a fama de governador. A fama era do maníaco do Egito. A fama dele não era boa. Aí chega no presídio, o que você fez? Não fiz nada. Alguém já fez visita no presídio? É um barato, irmãos. Eu fui fazer visita no presídio algumas vezes já. Você começa a conversar com as pessoas, todo mundo inocente lá dentro, irmãos. Todo mundo, nunca vi, irmão.
Você fala assim, puxa, então eu estou num lugar bom, eu só tenho gente inocente aqui. Eu estava na hora errada, no lugar errado, pastor. Foi só isso. Mas o que você fez? Nada, eu sou inocente. Advogado que é ruim, por isso que eu estou aqui tantos anos. Se o advogado fosse bom, tinha provado que eu era inocente. O povo é assim lá, irmãos. Até quando você faz capelania, é orientado você não ficar perguntando porque a pessoa é presa. Porque ele sempre vai falar que é inocente. E aí você se envolve achando que era inocente e tenta até ajudar. Porque lá todos são inocentes. José falou, eu sou inocente. Então eu falo, você é inocente, né? Todo mundo aqui é inocente. Mas ele entrou numa nova fase da vida dele, que era a fase que ia mudar a história dele. E entenda uma coisa, parece às vezes que as fases difíceis que chegam na nossa vida são fases para nos destruir, muitas das vezes parece, mas não são, porque pode ser a fase que vai mudar a tua história para sempre. Vou te explicar melhor. Se ele permanecesse na casa de Potifar, ele não conheceria o copeiro, ele não reconheceria o sonho do copeiro, o copeiro nunca falaria dele para Faraó. Está entendendo? Tem fase na nossa vida que nós conhecemos pessoas que vão permanecer na nossa vida. Tem fase na nossa vida que vem para nos afastar de pessoas que deveriam ter afastado faz tempo. Mas a gente não entende. Há tempo de abraçar, mas tem tempo que afastar. E Deus está tentando te ensinar isso. Nós temos que nos preparar, que nós precisamos estar firmados em Deus, em Cristo. E as outras coisas Deus vai acrescentando, vai trazendo e também vai tirando. São fases, há um tempo para tudo na nossa vida. Interessante que quando Davi fala, o Salmo 23, 4, ele fala, ainda que eu andasse ainda, ele está dizendo assim, eu não estou. Não estou. Ainda significa futuro. Mas ele está dizendo assim, mas ainda que no futuro eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor estará comigo. Ele está dizendo assim, eu vou estar preparado para qualquer fase, porque em qualquer fase que eu passar da minha vida, Deus vai estar comigo, Ele vai segurar a minha mão. Todas elas. Aleluia. Todas as fases. Houve uma época em que Jeremias profetizou o final do reinado do rei Joaquim. Israel ia ser tomado. Judá ia ser levado para a Babilônia. E aconteceu. O profeta fala, acontece. E quando aconteceu, Nabucodonosor fala assim, escolhe os meninos mais inteligentes, mais sábios, e separa porque eu quero que eles sirvam a mim. Eu vou treinar eles. Entre eles tinha 4, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Daniel faz um propósito, não vou me contaminar. Vou permanecer fiel. Passa um ano comendo só salada. A consagração que ele fez foi tremenda. Só legumes. Viveu bem assim porque Deus cuidou dele. Porque quando fazemos coisas com propósito, Deus nos abençoa. E você que acha que comer legume emagrece, Daniel engordou. Gente que fica, não, vou comer legumes a partir de hoje porque não vai engordar. Daniel engordou, está na Bíblia, irmão. Diz que eu como carne, vamos lá. Nunca comendo legume, a Bíblia fala que Daniel engordou comendo legume. Um ano depois ele é levado para ser treinado. Teoricamente seria o pior tempo da vida dele. Mas ele passa por um treinamento que o transforma em governador dentro da Babilônia. Olha só, o tempo estava bom. Na sua juventude, tudo indo bem, de repente é preso, levado ao cativeiro, vai preso, cadeia. O tempo ficou ruim. Mas ele passa um ano ali, e ele sai dali e começa a ser treinado, daqui a pouco ele é governador, o tempo ficou bom de novo. Porque imagina, um governador, quantas pessoas trabalham para ele, servem a ele. Daniel era assim, ele era governador. Mas de repente, estava tudo indo bem, o que aconteceu? Ele é jogado dentro de uma cova com leões. Ei, deixa eu dizer algo para você. Ele caiu na cova de leões e nenhum leão arriscou colocar a pata nele. Nenhum leão arriscou passar uma unha nele. Eu não vou ser também equívoco de dizer que ele dormia na juba do leão. Alguns pastores falam, né? Ele arrumava a juba assim. Eu também não, né? Imagino que ele estava lá no cantinho dele com medo do leão.
Mas o leão também estava com medo dele, porque o Senhor estava com ele. Deixa eu dizer algo para você. O tempo de dificuldade, quando vem, Deus vai com você nesse tempo, passa com você nesse tempo e te leva para o outro lado. O outro lado é o lado da vitória. Não se preocupe por passar esse tempo, porque o tempo da dificuldade sempre é menor. Deixa eu te dizer, José, 17 anos para começar a ser provado. 30 anos ele é governador. Quanto tempo tem aqui? Quanto? 17 para 30? 13. Então 17 de bênção. Depois ele teve 13 de luta. Quando ele chega aos 30 ele é governador. Sabe quanto tempo ele fica de governador? Dos 30 aos 110 anos. Deixa eu dizer para você, o tempo de bonança vai chegar e vai ser muito maior do que o tempo da dificuldade, e você vai ver que valeu a pena permanecer firme com o Senhor, porque o Senhor estará contigo. Daniel viveu também cerca dos seus 17 anos, bem, passou um ano preso, depois passou até os 30 anos sendo treinado, foi governador. Depois foi levado e lançado na cova dos leões. Sabe quanto tempo ele ficou na cova? Um dia. Talvez para Daniel, eu estou dizendo um dia, assim é fácil falar um dia, né? Talvez para Daniel aquele dia foi o dia que valeu 10 anos. Que a hora não passava. Ele no canto dele e o leão. Porque é normal, o felino faz isso, nem que não esteja com fome. Já viu o gato? O gato, ele para um pouquinho, já está lambendo, daqui a pouco... a cada lambida daquele leão, ele fala assim, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Esse leão está olhando para mim, está olhando muito para mim. Deve ter sido o pior tempo. Mas no outro dia, o rei falou, por acaso vive Daniel? E Daniel falou, vive sim, Senhor rei. Porque o Senhor estava comigo. Ele foi tirado de lá e não voltou mais para a cova. Que o Senhor foi com ele. Deixa eu dizer uma coisa, o tempo de crise quando chega na nossa vida vai ser sempre muito, muito menor do que o tempo da bonança que Deus vai trazer sobre a nossa vida. Então se está tendo um tempo de crise, um tempo de dificuldade, você está passando por um tempo que parece difícil, fique tranquilo, há tempo para todas as coisas e esse tempo vai terminar, porque está chegando um tempo novo de Deus, um tempo em que Deus vai glorificar o nome dele sobre a tua vida e ele vai glorificar te tirando da dificuldade, da prova e te colocando firmado na rocha que é Cristo, na vitória, para a glória do nome dele. Aleluia. Digo para você, irmão, assim, o tempo está chegando. Diga assim, tem tempo de chorar, mas tem tempo de rir. Salomão, com tanta propriedade, ele fala, e uma das últimas falas dele, ele fala que Deus coloca no coração do homem a eternidade sem que o homem perceba. Por que sem que o homem perceba? Ele coloca no homem o desejo de buscar pela eternidade, sem que ele saiba, para que ele encontre a Deus, se encontre a Jesus. Há uma necessidade de encontrarmos Jesus no nosso caminho. Há uma necessidade de encontrarmos com Deus o nosso caminho. E não existe algo que preenche esse espaço chamado Deus na sua vida. Não existe. Pode tentar em todo lugar. Pode a juventude ir para a balada, os mais velhos, pode para onde você quiser. Você vai sempre ter um vazio que só é preenchido quando você vem para Cristo e entrega a sua vida para Cristo. E o importante de nós termos a nossa vida em Cristo, o importante de termos Cristo na nossa vida, o importante de termos um encontro com Cristo verdadeiro na nossa vida é tão grande, porque ele começa dizendo assim, há um tempo de viver e há um tempo de morrer. A gente nunca está preparado, mas deveríamos, porque vem esse tempo. E esse tempo é um tempo interessante, é um tempo de passagem. Muitas pessoas falam que é o tempo do final de todas as coisas. Não se engane. É o tempo do início de uma nova história. E deixa eu te pautar uma coisa. Se você viver 100 anos bons na terra,
ou 100 anos péssimos na terra, não se compara com o que vem depois, chamado eternidade. Eternidade, para você ter uma ideia, é mais do que 100 vezes 100. Porque não se conta. Quando ele fala que nós temos que estar preparados para o tempo de nascer, mas também para o tempo de morrer, ele diz assim, prepare-se porque depois dessa vida, vem uma eternidade que vai direcionar quem você vai ser eternamente. E vou dizer uma coisa, irmãos. É interessante porque a passagem é uma passagem. Quem fica ali vendo o corpo estático da pessoa que morreu e fica a saudade, a tristeza, uma mistura de sentimentos. Mas para quem parte, ninguém voltou. Essa história que alguém voltou, a Bíblia fala que não é verdade. Isso aí são todas visões. Quem fala assim, eu estive no céu, estive no inferno, isso chama-se visão ou sonho. Realmente ninguém esteve lá e voltou. Jesus mostra isso numa parábola de Rico e Lázaro. E o texto fala, o homem está ordenado morrer uma só vez e depois vem juízo. Ninguém volta. Mas eu fico pensando, a pessoa morre, daqui a pouco ela está do lado do caixão dizendo assim, eu aqui? Saí, estou fora. Tão novo que era, né? O pastor Giz fala assim, tão bonito. E aí, quando está nessa fase, você vai ouvir alguém chamando. E esse alguém são duas personalidades. Duas. Se você morreu em Cristo, você vai ouvir alguém dizendo assim, vinde, benditos meu Pai, para o lugar que você está preparado. Mas se você morreu fora de Cristo, você vai ouvir alguém dizendo assim, tá quentinho aqui, vem para cá. E nessa hora não adianta falar assim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Jesus fala assim, era naquela época ali, ó. Essa aqui não vai mais. Enquanto estava vivo poderia ser salvo, agora acabou. Vem esse tempo e a gente tem que nos preparar estando com Cristo. Não importa a crise que a gente enfrente. Deixa eu dizer uma coisa para você. A pessoa, ela morreu, você acordou de manhã. Aliás, não acordou. Ela não acordou de manhã, morreu. Acordou, estava morta, não dá certo. De manhã, e o outro ficou um mês sofrendo e morreu. Morreu, irmãos. A morte é igual. É desligar, é partir. Deixa eu dizer algo para você. Quando a pessoa parte, a decisão que ela tomou enquanto estava em vida vai nortear a eternidade toda para ele. Eclesiastes está deixando isso claro. Ei, eu posso aqui pregar tudo que Deus tem para entregar para você em vida. Mas se em alguma vez eu não disser para você que existem coisas para depois da vida, eu estaria sendo falho e mentindo para você. Porque não adianta a gente focar tanto na vida e esquecer de focar na eternidade. Nós temos que ter dois focos na nossa vida. Temos que ter o foco das coisas da vida. Eu sempre digo assim, ei, você materialmente, você na vida natural, viva sonhando como se você fosse viver 200 anos. Mas espiritualmente, viva focado que como se Jesus voltasse agora. Esteja pronto para Jesus hoje e se prepare para a vida para amanhã. Seja pronto para Jesus agora, mas se prepare para a vida o tempo que precisar. Sonhe, não tem idade, busque seus sonhos, lute por eles, mas se prepare para a eternidade, porque ela está chegando. O doutor Antônio deixou eu com medo ali. Eu falei para ele, nosso dia passou tão rápido, está passando. Ele falou, fique tranquilo, quanto mais velho a gente fica, mais rápido passa. Jesus, eu achei que ele ia falar assim, não, vai ficando mais velho, mais cansado, aí vai melhorar. Ele falou, não, vai piorar. Vai passar mais rápido ainda. Você está entendendo? Aproveite os dias de vida. Mas vou dizer algo para você. Se nós estivermos em Cristo, de verdade mesmo, nós vamos aproveitar a eternidade. Aqui nós temos tempo para todas as coisas. Na eternidade nós não temos mais tempo para todas as coisas. Na eternidade, diz a Bíblia, não haverá choro, não haverá dor,
não haverá tristeza, nós estaremos em paz na presença do Senhor. Está chegando, irmãos, um tempo de Deus te abençoar aqui, mas esteja com Ele firme, para que você possa também gozar do melhor de Deus na eternidade, porque há sim um tempo de vida para nós, mas há um tempo de desligarmos e partirmos daqui. Não deixe o diabo te enganar na vida, porque se ele te enganar na vida, ele vai te enganar na morte. Não deixe ele mostrar coisas que aparentemente são boas na vida, mas que na morte vão destruir você. Não se engane com ilusões que o mundo pode oferecer. E essas ilusões, outro dia eu fazia tempo que eu não ouvia isso, eu vi um pregador falando assim: ei, no mundo não tem nada para nós. Isso é uma mentira. Que enquanto vivemos na carne, o mundo está cheio de coisa para nós. Mas nós temos que aprender o que Paulo disse: nem todas as coisas me convêm, e eu tenho que separar o que me convém e o que não me convém, e seguir naquilo que Cristo quer para a minha vida. Eu tenho que me abster de algumas coisas durante este período, para que no outro período eu possa gozar de tudo que Deus tem para mim. Vale a pena. Não abra mão. Não abra mão de Cristo, da sua salvação. Não abra mão. Porque o dia que passarmos para lá, que você nunca escute o mas escute o: vinde, benditos de meu Pai. Essa voz é a voz do bom pastor. Essa é a voz que vai direcionar você para um tempo que você nunca sonhou. Paulo disse: nem passou pela mente ou pelo coração do homem o que Deus tem preparado para cada um de nós.